Ai, deixa eu ver o Vascão aqui. Deixa eu ver o pequeno da colina. Vocês são freguesão em Vasco. Nossa, imagina ser vascaíno, moleque. Mano, imagina ser vascaíno. Hum? Imagina não ganhar do Corinthians desde 2007 em São Paulo. Imagina ser o torcedor do Vasco assim, ó. Pá. Putz, mano. Nossa. Essa semana nós joga contra quem? Deixa eu olhar aqui no meu celular. Pá. Aí o cara vai lá, olha. Vixe, é o Corinthians. Cara, e o cara fala, pô, beleza, o Corinthians em casa não, fora. Tem jeito, né, Vascão? Vocês já viraram freguesão. Vocês só não viraram mais freguesão que o time da Vila Sônia. Não tem jeito mesmo. E é corintiano, tudo certo? Como que vocês estão? Eu tô sensacional depois dessa vitória aí. Conseguimos sair do Z4, finalmente. Nossa, finalmente saímos do Z4. Mais no jogo que o time do Diniz não toma gol, mesmo com a menos. A gente vai falar sobre o André, sobre a expulsão, sobre o Lacerda, ô Lacerda, Lacerda, não tem jeito, rapaziada, o Lacerda pode até tentar, o Lacerda tenta, não tem jeito, o Lacerda tentou fazer o Vasco ganhar, mas não deu, Lacerda, não deu, sinto muito, o pequeno da colina não arrumou nada, mesmo com a mais, valeu? Bom, vamos falar sobre. Começar com a escalação. O Corinthians foi a campo com Cauê no gol. Muito boa partida do Cauê, seguro. A cada partida que passa, o moleque tem melhorado, tem mostrado melhora, tem mostrado evolução. Isso é bem importante. E além de tudo, ele tem passado uma segurança e uma casca, né? Porque o que a gente tinha com o Donelli, né? Simplesmente o Hugo Souza ia, não jogava, porque estava lesionado, tinha ido para a seleção e a gente não tinha muita confiança no Donelli, né? Mas o Cauê agora tem se mostrado um grande goleiro, tem melhorado, tem evoluído. Eu espero que ele continue assim. Não comprometeu. Todas as bolas que foram no gol ele foi bastante seguro, principalmente nas suas decisões, na hora de sair, na hora de ficar. Trabalhou bem com o pé. Teve só uma hora ali que foi um rosco, mas nada demais. Partida boa do Cauê, mano, boa. Bom, e vamos falar de uma surpresa, tá? Vamos falar do Ranielli. O Ranielli na lateral direita. Meu Deus do céu. Eu não sei se eu tava vendo o Ranielli ou se eu tava vendo o Cafu na seleção brasileira, mano. Você é louco. Embaçado, hein, mano? Ranielli hoje muito seguro. Segurou o principal jogador dos caras, se eu não me engano, que é o Andrés Gomes, aquele colombiano lá. Já tem até time da Alemanha vendo o cara, pá, olheiro. E o Ranielli se mostrou, mano. Como é que fala? Ele sobrepujou o André Gomes hoje. Ele doutrinou o André Gomes. O André Gomes não conseguiu criar nada. Tanto é que o Vasco tentava alguma coisa pelo Alê, mas o Ranieri sempre acabava o quê? Se antecipando a jogada e não deixando o André Gomes dominar e receber a bola para partir em velocidade. E não só isso, tá? A gente tem que falar que ele foi muito seguro o Ranieri na lateral direita. Inclusive, foi muito melhor que vários laterais direitos que passaram por ali. Olha, impressionante o que o Ranieri jogou hoje. O Ranieri destruiu. Destruiu. Mas não sei se é porque é contra o pequeno da colina ou se foi porque. Óbvio que o joelho tem mérito, né? Mas vamos ver o que o Diniz vai fazer agora que descobriu uma função nova pro Ranieri. Tem que falar que ele ajudou principalmente no ataque também, tá? Mas a função dele foi muito mais defensiva. Mas no ataque ali ele conseguiu tirar o chapéu, passou do. Nossa. Ô, o André Gomes vai ter pesadelo com o Ranieri hoje, tá? O Ranieri passou duas canetas no André Gomes. E ainda deu chapéu. O Ranieri hoje fez o que quis. O que quis. A gente tem que falar sobre o Gustavo Henrique também, tá? Mano, eu não sei o que acontece. O treinamento tem dando resultado, principalmente não é de hoje, que o Gustavo Henrique é um cara muito bom na bola aérea. O Corinthians no primeiro tempo teve chance de abrir o placar com ele. Porque além dele ser muito alto, ele ganhar a maioria das bolas no alto, ele simplesmente tem um tempo de bola impecável. O que o Gustavo Henrique tem se tornado tem sido algo impressionante. Principalmente ele tem sido quase uma arma mortal na bola parada do Corinthians ali, né? Principalmente no escanteio, nos cruzamentos na área. O Gustavo Henrique tem sido cada vez mais fundamental, tanto no ataque quanto na defesa. O Corinthians não tem criado tantas bolas assim, apesar que o trabalho do Diniz tem evoluído, dá para perceber uma evoluçãozinha no trabalho do Diniz, tem que ser honesto. Mas ele tem ajudado muito defensivamente.
muito defensivamente, mas principalmente ofensivamente, já que o time do Diniz não tem conseguido criar tanto com a bola no chão, assim. Mas esse foi o jogo melhor, tá, já do Corinthians, porque o gol saiu com o Bidu. O gol saiu com o Bidu, que jogou muito, muito bem hoje também. O Bidu foi sensacional, além de ter decidido o jogo. Foi o jogador completo que ajudou tanto no ataque quanto na defesa. Todas as escapadas que o Corinthians tinha, geralmente era pela lateral ali com o Matheus Bidu, tá? Já que no lado direito o Raniel tava um pouco mais fixo, segurando o Andrés Gomes. Mas o Bidu, que o Bidu tem jogado, jogou bem hoje, tá? Jogou muito, muito bem. Muito, muito bem. Gabriel Paulista foi ok, jogou bem, não comprometeu. Aquele jogador ali tem passado de segurança junto do Gustavo Henrique, mas não tem muito o que falar do Gabriel Paulista hoje não, que não se destacou tanto. Mas não jogou mal também, tá? Não comprometeu, longe disso. Vamos falar também sobre o Alan. O Alan deu uma boa saída de bola ali, apesar que o Corinthians não conseguiu sair tanto com a bola jogando, mas principalmente quando saía, geralmente as bolas saíam do pé do Alan ali. E pegava e achava o primeiro passe ali, um passe que cortava a linha, verticalizava mais, olhava para frente, tentava, conseguia um passe um pouco mais para frente do que ficar recuando para lateral, voltando. Bidon bem também, o Bidon bem, sendo fundamental ali no meio campo, principalmente para dar continuidade na jogada. E ele é chato, né? Puta que pariu, vamos falar do Bidon, ele é chato, chato. Que moleque chato, ele consegue tirar os jogadores do sério. Óbvio que não fez nada demais, tá? Bidon, eu ainda acho que ele é um 10 ali, que tem que ficar atrás dos atacantes. Mas o Diniz recua ele. Ele tem sido bom ali para dar continuidade da jogada do Corinthians, né? Fundamental ali, por mais que eu acho que a posição dele não é aquela ali. E a gente tem que falar do André. O André é cabaço de novo. Cabaço de novo. Mas não tem como falar do André se a gente não falar do Lacerda. Porque que eu me lembre, é a primeira vez que um jogador é expulso assim do Corinthians. Mas agora, quando aconteceu aquele lance lá no Chiqueirão, quando o Carrilho se lesionou, se eu não me engano, foi na final do Paulista, na Copa do Brasil, onde foi? Acho que foi no Paulista, né? Paulista que foi? Bom, não vou lembrar o certo. Mas quando o Carrilho uma vez se lesionou lá no passado, não deram vermelho, não fizeram nada. Nada lá no Chiqueirão. E é impressionante como todas as vezes esse cara fode o Corinthians, esse Daniel Lacerda. É impressionante. É impressionante a falta de critério que esse cara tem. É impressionante como esse cara gosta de aparecer no jogo, como ele gosta de distribuir amarelo. E até os 40 do segundo tempo ali tava normal. Daí do nada ele começou a sair distribuindo. Um, dois, três, não podia falar com o cara. Simplesmente Daniel Lacerda tem sido um dos piores árbitros para apitar o jogo do Corinthians. E aquilo, né? Primeira vez, culpa da CBF. Segunda vez, culpa da CBF. Da terceira vez em diante, aí já é culpa do Corinthians. Aí já é culpa do Osmar Stabile que permite isso. É culpa do Marcelo Paz que simplesmente não se posiciona, não toma um posicionamento a favor do Corinthians. Até quando o Corinthians vai ser prejudicado pela arbitragem desse jeito? E não é ser prejudicado porque eu acho que o André. Eu acho que a falta foi para vermelho, sim. Colocou o jogador do Vasco em perigo de lesão. Mas, porra, é só o Corinthians, mano. É só o Corinthians que tem. Perdeu o mando de campo por grito homofóbico. É só o Corinthians que é duramente e rapidamente julgado pelo STJD. É incrível como as coisas acontecem simplesmente contra o Corinthians. Simplesmente. Não é querendo pegar, falando, sendo clubista, não. É fatos. Trago fatos pra vocês. Quando que o STJD jogou uns casos tão rápido igual esse do Corinthians? Que eu me lembro, aquele cara que deu a cabeçada no Martins na final do Paulista nem sequer foi jogado e saiu do Palmeiras. É impressionante como esses caras têm falta de critério. Como que quando é pro Corinthians esses caras são rigorosos. Como é pro Corinthians esses caras falam, nossa, olha que entrada perigosa. Olha que entrada faltosa, para vermelho. É impressionante sempre quando é contra o Corinthians. É impressionante. E parabéns, Osmar Stabile. Parabéns. Continua aí sendo omisso, não se posicionando, não fazendo nada. Não fazendo nada que não é de hoje que o Corinthians vem sendo prejudicado pela arbitragem. E não é por causa de vermelho ou não, é por causa que quando a gente tem os lances a nosso favor, não acontece isso.
E Osmar Stabile, você é conivente. Você é conivente porque você não faz nada. Nada. Quando tem reunião sobre a arbitragem na CBF, o que você faz em vez de ir lá discutir? Nada de novo. Continua lá, parado, sentado igual uma estátua, igual uma múmia, sem fazer nada. Pra eu não falar um palavrão aqui, beleza? E André, pelo amor de Deus, André. Que é isso, André? Pô, você vai fazer uma falta dessa lá no ataque, mano. Nem na defesa foi, não foi pra defesa, não foi pra parar um contra-ataque. E além disso, você deixou o seu time na mão pela segunda vez seguida, moleque. O que tá acontecendo? Vislumbrou? Vê a proposta pra Itália, não quer jogar mais? Não quer jogar mais no Corinthians? Pede pra sair, porra. Pega banco, caralho. Tá de brincadeira, porra. É o Corinthians, moleque. Caralho, coloca a cabeça no lugar. Coloca a cabeça no lugar que desde que chegou a proposta pra Itália, seu futebol, ó, tem caído cada vez mais, né? Por que será? E aí, vamos colocar o pé no chão? Vamos trabalhar agora? Vamos pegar a próxima semana e treinar direito, né? E pelo amor de Deus, mano. Segunda expulsão seguida. Faz nem um mês que você foi expulso, cara. Que isso, moleque? A gente espera mais de você, pô. E não é porque a gente cobra você porque você não é. Porque você é ruim, não. É porque a gente vê futuro em você. A gente vê um jogador alto, habilidoso, técnico, rápido. Forte que ganha as disputas no meio-campo. Pô, desse jeito não dá, hein, André? Vamos querer, mano. Você tem bola pra melhorar isso. Vamos colocar a cabeça no lugar aí, trabalhar e tentar melhorar aí. Beleza? Bom, e vamos falar do Rodrigo Garro, né? Pô, é impressionante, né? Como o Rodrigo Garro consegue criar chances e deixar os jogadores do Corinthians em posição de marcar gol. Mesmo não sendo as melhores da temporada, com o Diniz, o futebol do Garro tem voltado, isso é fato. Simplesmente tem aumentado a confiança do Garro, o Diniz tem dado apoio ao Garro e o Garro tem jogado muito mais solto. O Garro tem sido aquele Garro muito mais de 2024 do que de 2025. Por que será, né? Deve ser porque o Dorival deixava ele no banco. Deixava ele no banco. Mais uma assistência do Garro, enquanto isso o Bidon não conseguiu dar uma assistência ainda. É impressionante, né? Como o Rodrigo Garro joga, como o Rodrigo Garro é diferente. Como o Rodrigo Garro consegue criar chances para o Corinthians. Deixar os jogadores do Corinthians em posição de finalizar. Impressionante. Impressionante que o Rodrigo Garro tem jogado com o Diniz. Tem melhorado, tem voltado à forma física. Olha, tenho gostado de ver em Garro. E o Yuri Alberto? Bom, o Yuri Alberto perdeu uma chance ali no final que eu fiquei muito puto. Mas beleza, é o nosso menino especial. Ganhamos, então tá tudo certo. Mas hoje a gente tem que falar sobre o Yuri Alberto jogando lá na frente de pivô. Hoje deu pra ver claro, principalmente quando o Diniz fala, né? O Diniz vai dar o bicão pra fora, ele tenta muito brigar pela segunda bola do que brigar pela primeira bola. Deu pra perceber muito isso, que o Yuri hoje simplesmente hoje o Yuri ganhou umas bolas do Vasco, hein, mano? Olha, mano, de verdade, só o Vasco pra fazer o Ranieri parecer craque, parecer o Cafu. Só o Vasco pra tomar gol do Matheus Bidu. E só o pequeno da colina pra fazer o Yuri Alberto ganhar dividida no alto, hein? Que isso, hein, Vascão? Você tá demais. Bom, e o Corinthians conseguiu o jogo, principalmente nessas segundas bolas aí, conseguiu controlar o meio campo. Mas óbvio que o segundo tempo foi só defesa, né? Porque a expulsão do André condicionou o jogo todo. Mas é impressionante que o Corinthians tenha mostrado casca. Sexto jogo do Corinthians sem sofrer gol. Se eu não me engano, o próximo jogo agora é contra o Peñarol, pela Libertadores. Então, vamos ver como que o time vai levar agora. Vai ter mais um tempinho para trabalhar aí antes do Peñarol. Tem mostrado uma boa sequência, tem evoluído. E agora é botar o pé no chão, trabalhar que não tem nada ganho. E quarta-feira tem jogo. Se o Corinthians ganhar em casa é um jogo fundamental para principalmente encaminhar a classificação na Libertadores. Se não mata-mata, a gente vai com a camisa. Demorou? Valeu, fiel torcida. Tamo junto. Vai, Corinthians. É nóis. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!